Muito bom dia a todos e a todas. Prezada senadora Fátima Bezerra, militante incansável da causa da educação. É uma alegria estar nessa mesa com o Alessio, o Marcelino, o Vander e a Marisa. Como a senadora disse, militantes que somos todos há muito da causa da educação. É uma alegria trazer esses dados do CONSED, que, de certa forma, e ao ficar para a fase final da apresentação, eu chego à conclusão, senadora Fátima, de que está havendo realmente uma convergência. Muitos dos dados, ou quase todos os dados que eu tenho aqui, repetem, talvez colocados de uma outra forma, mas as questões que foram colocadas anteriormente. Nós temos aí, nesse primeiro quadro, não é? Repetindo, talvez, o que alguns já disseram, os principais méritos: conquista da educação brasileira, redistribuição de recursos, cooperação federativa, equalização de investimentos dentro de cada estado, alguma redução de diferenças na capacidade de dispêndio entre os estados, reserva de recursos para valorização dos profissionais, as dificuldades para o futuro, que é a insuficiência de recursos para dar cumprimento às metas do PNE, caminhada em direção ao custo aluno-qualidade, políticas de valorização dos profissionais da educação, principais pontos de ajuste e complementação da União, equilíbrio na distribuição de recursos face ao atendimento. Tem vários quadros interessantes que talvez eu mostre, mas eu queria fazer um comentário mais geral para não estar repetindo algumas questões. O Brasil vive hoje, com certeza, uma situação de avanço em relação a 20 anos atrás. Quem estava aqui, como nós estávamos, em 96, LDB, e Fundef e Fundeb, claramente avançamos. Eu estava, senadora Fátima, em São Paulo, num táxi, quando saiu o último resultado do IDEB, alguém me ligou, e eu conversando no telefone celular, no táxi, falando de IDEB. Quando eu desliguei o telefone, o taxista, que com certeza ouviu a minha conversa, sem ser convidado, mas ouviu, o taxista virou para trás e falou assim: esse IDEB mudou a educação no Brasil. Um taxista, este IDEB mudou a educação no Brasil. Bem ou mal, de certa forma, o IDEB passou a ideia de qualidade da educação. Nós sabemos que medir uma nota de português ou de matemática não é medir a qualidade da educação. A gente vai estar empobrecendo a educação se reduzirmos o processo educacional a uma nota de proficiência. Mas, claramente, é um indicador de qualidade que talvez explique algumas das questões que a própria Marisa colocou aqui, de migração da rede pública para a rede privada. E nós estamos vivendo um momento novo de consolidar, sim, o Fundeb como um fundo, como uma política permanente. Se quisermos conquistar ou avançar na conquista da excelência e da equidade que o Brasil ainda precisa e está longe de alcançar, nós temos que ter estabilidade de funcionamento. A queda do número de alunos não diminui a demanda por novos recursos, até porque hoje temos um quadro mais sofisticado. Nós estamos hoje falando de uma agenda em que se discute uma base nacional de educação, o que vai implicar numa nova formação de professores, até para serem habilitados a trabalhar com um novo currículo, o que vai implicar em novas demandas de banda larga para a escola, de uma plataforma tecnológica, porque o mundo avança, a inovação, a revolução tecnológica também veio para ficar. Isso traz demandas novas. O Brasil hoje tem um sistema muito sofisticado de avaliação da educação. Esses resultados têm uma publicidade nos meios de comunicação como nunca houve antes. Isso envolve toda a sociedade, e a sociedade, como esse taxista que me ouviu falar de IDEB, a sociedade cobra educação de qualidade, seja qual for o critério que a sociedade entenda que seja o critério adequado, porque todos sabem que no século XXI
não é mais só o recurso de venda de commodities, outra coisa que interessa. O que faz avançar a vida das pessoas, das sociedades, é o conhecimento. E conhecimento é uma coisa, conforme o ministro Renato Giannini colocou no discurso dele de posse, que não tem limite. Ele fez uma comparação, que eu quero repetir aqui, muito pertinente, uma metáfora muito inteligente que ele usou, comparando a saúde com a educação. Se você fizer qualquer pesquisa de opinião hoje no Brasil, as pessoas colocam a saúde como um problema maior do que a educação. Como se o problema da educação tivesse resolvido. Está todo mundo na escola, bem ou mal as crianças estão aprendendo. E ele lembra o seguinte, a saúde é mais facilmente detectável porque quando você tem um problema de saúde, você tem quase sempre a dor. A dor é palpável, é visível, é sentida. A ignorância não causa dor, você não sabe avaliar o custo para a pessoa e para a sociedade da ignorância, da falta de conhecimento, da falta de qualidade para a inserção na vida. Então, eu acho que nesse momento de rediscussão do Fundeb, a senadora Fátima propõe com muita lucidez, pertinência e na hora certa esse ciclo de debates que vai muito além do financiamento. É do cenário atual, das demandas atuais e das demandas, acima de tudo, de formação de professor. Até a qualidade da educação. Quais são os parâmetros? São os insumos? É a proficiência? São os resultados? Como é que nós vamos medir essa qualidade da educação? Temos que discutir formação inicial de professor. Acho, senadora Fátima, estou começando a ter uma ideia que acho até meio ousada, mas que eu quero começar a debater, que a gente tem que começar a pensar numa carreira do professor de educação básica, específica. Eu fui professora da Universidade Federal de Goiás muitos anos. As universidades hoje, como sempre, elas estimulam o aluno que chega para fazer licenciatura ou pedagogia. Você vai terminar a graduação, você vai fazer mestrado, você vai fazer doutorado, você vai pleitear uma bolsa para o exterior, você vai ser pesquisadora do CNPq, a própria CAPES mede a qualidade das universidades pela quantidade de alunos que orienta, de publicação que faz, de pesquisas que orienta, e o aluno que entra para a graduação porque ele quer ser professor, ele entra numa mentalidade que, bom, se você não der conta de fazer nada disso, que pena, né? Você vai ser professor. Agora, vai dar aula na universidade. E, de repente, a educação, ser professor na educação básica começa a virar um subproduto da formação. Isso é muito triste. Eu acho que até mais do que a questão salarial é uma coisa que vem contribuindo para a desvalorização da carreira. Nós estamos falando de demandas, e aí está diretamente ligado ao tema desse seminário de hoje, que é o financiamento. Nós estamos falando de financiamento e acho que de uma demanda básica, que é a escola de tempo integral. A escola de tempo integral, a escola de educação integral em tempo integral, vai precisar de um perfil novo de professor. A escola de tempo integral não pode ser de tempo integral só para o aluno. Ela tem que ser de tempo integral para o professor. Por isso é que eu estou falando, a gente tem que pensar numa carreira do professor de tempo integral, com dedicação exclusiva, em que a gente não tenha uma escola séria de manhã com português, matemática, história e geografia e uma lúdica à tarde para manter o aluno fora da rua. Não é esse o propósito da educação integral. Então, discutir Fundeb, discutir carreira, discutir financiamento, tempo integral, tecnologia, cenário atual, são coisas profundamente interligadas e ligadas com a formação inicial e continuada dos professores. A educação inicial não pode ignorar os enormes avanços científicos na área da cognição que existe hoje em dia.
Na área da não cognição, nós sabemos que um aluno, para se dar bem na vida, talvez mais do que saber matemática, ele precisa ter disciplina, resiliência, pensamento crítico, abertura para novas ideias, flexibilidade, e tudo isso faz parte da formação. Nós temos que entender que o aluno que vem para a escola não vem para aprender matemática, ele vem para aprender matemática também, mas ele vem para ser formado. É o cidadão do futuro. Então, nesse contexto é que eu quero que a gente, né, pense que o Fundeb hoje, essa qualidade, essa caminhada rumo à direção aluno, o gasto realizado já está abaixo do gasto necessário. O aluno, nós não estamos, né, comparação entre o gasto por aluno ano realizado e o valor médio do aluno em tempo integral, o que nós temos hoje não está satisfazendo. Alguns estados, esse é um quadro muito grave, alguns estados já estão numa situação de despesa de pessoal fora do limite, foi colocada aqui, lei de responsabilidade fiscal ou lei do piso. Nós estamos no limite de alerta entre o que é possível gastar e o que a lei permite. Eu fui secretária de Educação em 99 e eu não chegava a usar 60% do Fundef da época com a folha. Portanto, sobrava 40% para investimento mesmo. A Folha de Goiás hoje consome 100% do Fundeb, mais 10% dos recursos do Tesouro. É 110% da folha do Fundeb que é necessário hoje para pagar a folha. As pessoas, os secretários de Fazenda ficam enlouquecidos com isso e mostram dados da seguinte natureza. Entre 2011 e 2014, o IPCA aumentou 39%, 7%, o Fundeb 39% e o piso 79%. Ótimo! Quando nós criamos a lei do piso, a senadora Fátima sabe disso, a gente queria forçar a isso mesmo. Fizemos um reajuste acima de inflação, porque era para forçar uma recuperação gradual para equiparação do salário do professor com as outras carreiras. Então, a gente está vendo hoje um resultado que a gente queria lá atrás. E isso cria demandas novas. É assim que as coisas avançam. Você cria situações que forçam novas demandas, novas situações. Então, a gente tem que repensar o Fundeb hoje de forma permanente, com recursos novos, sim, da União, porque com a quantidade de contribuições e poucos impostos, os recursos da educação não aumentam nos estados e municípios, aumentam na União, que tem que entrar com uma complementação efetiva. Agora, de forma corajosa, senador, eu acho que a gente também tem que começar a pensar essa coisa do sistema público mais unificado. Quando eu fui secretária em 99, eu fui ousada em várias coisas. Eu paguei curso de graduação para professores municipais, com recursos estaduais. Eu coloquei em cada sala de aula do Estado, pública, escolas estaduais e municipais, de 1ª a 4ª série, um cantinho de leitura, com cursos de formação para professores. O meu sonho era ter um concurso unificado, Estado e município, para a rede pública. E com a perspectiva de escola de educação integral em tempo integral, se nós quisermos avançar na ideia do professor em tempo integral, nós vamos ter que ter um pacto muito bem feito, Estado e município, porque quase todos os professores são professores da rede e do Estado. Então, para o professor ficar em tempo integral na escola, a gente vai ter que ter um acordo, um pacto de cooperação aí do sistema público que permita a permanência do professor em tempo integral. Então, essa discussão que a gente está começando agora e que vai se prolongar pelos próximos 3, 4 anos,
ela é muito rica e ela é de avanços, ela é de problemas que estão sendo criados e foram criados, alguns até a gente sabia de forma proposital, porque a gente queria chegar nesse ponto mesmo da discussão. Como já foi mostrado pelos colegas que me precederam, não é? Bom, esse tem alguns dados novos. A parcela de 10% para programas nacionais não pode beneficiar todos os entes, se bem que já foi abordado por todos, é só 10 estados que recebem, precisa viabilizar recursos novos. A Marisa já mostrou que o único aumento, a única expansão efetiva é na creche, não é? Nos outros há um decréscimo do número de alunos. A expansão do ensino médio, como já foi mostrado antes, é limitada pela própria estabilidade das conclusões do ensino fundamental. O ensino médio não cresce porque nós não estamos melhorando o fluxo e a qualidade da educação anterior, né, do ensino médio. A questão da ponderação, que também já foi colocada, né, etapas com cursos distintos que recebem o mesmo peso. A questão do desequilíbrio, Estado, município e União, nos recursos que são colocados. E é claro que as minhas conclusões, as conclusões do CONSED, não são diferentes das condições anteriores, de tornar permanente o princípio redistributivo, de manter a cesta de recursos dentro de cada fundo estadual, estabelecer valor mínimo nacional em paridade com o custo aluno-qualidade inicial e com custo aluno-qualidade referidos no Plano Nacional de Educação, parâmetro da definição da complementação da União e revisão das ponderações. Portanto, essas sugestões do CONSED para a discussão do Fundeb do futuro, como eu disse, corroboram, confirmam o que toda essa mesa, de certa forma, pensa, e acho que nos dá uma pauta muito explícita, muito clara para que caminho tem que acontecer essa discussão e essa definição para que cheguemos, né, nesse período de aumento da implementação do Plano Nacional da Educação, demanda por escola de tempo integral, demanda por banda larga, demanda por base nacional comum, demanda por nova formação de professores e nova carreira. Está dada a pauta, é uma pauta de avanço e é uma pauta que eu acho, senadora, uma pauta bem-vinda para que a gente consiga avançar na melhoria da educação brasileira, garantindo a todo aluno, esse é o foco maior da nossa discussão, o que a Constituição fala, a educação é direito de todos e dever do Estado. A gente sabe que hoje esse direito à educação se traduz no direito de aprender. E esse direito de aprender se concretiza na escola com a efetiva aprendizagem do aluno. Essa é a pauta dos próximos anos. Obrigada a todos e vamos ao debate.